Vamos Muito a bom isto. dia, muito bom dia a todos, muito bem-vindos à Conferência de Valor da APA. Esta 11ª edição, como sabem, é dedicada ao tema Hospital Verde e sustentabilidade. É um tema que nos tem preocupado, é um tema que entendemos que deve ser colocado na agenda de desenvolvimento do nosso sistema de saúde nos próximos anos, por razões que agora começam a ser óbvias para todos. O setor da saúde é responsável por cerca de 5% das emissões de carbono a nível mundial, portanto tem um impacto muito significativo nas alterações climáticas e, por outro lado, estas alterações climáticas têm depois um impacto muito significativo também na procura de cuidados de saúde, que é um bocadinho um paradoxo. Nós somos responsáveis pelo fenómeno que depois acaba por impactar a nossa atividade. Portanto, faz todo sentido nós fazermos esta reflexão, esta dimensão, eu diria quase ética, de contribuirmos para a mitigação das alterações climáticas, mas depois existe uma outra dimensão que também nos interessa, que também nos preocupa, que é a questão dos custos, e particularmente dos custos com a energia, que é o custo que mais nos tem atormentado nos últimos meses, diria, com uma subida tremenda de custo, em grande parte dos hospitais, um aumento superior a 100% quando olhamos para um período homólogo nestas duas linhas, combustíveis e eletricidade. Entendemos que faria sentido ter connosco a indústria, ter connosco aqueles que nos podem oferecer soluções para sermos mais eficientes em termos energéticos e por isso convidamos uma empresa que tem créditos firmados nesta área, a Veolia, o engenheiro Costa Pereira, que é engenheiro mecânico de formação, mas que trabalha na área de energia há mais de 25 anos, portanto tem uma larga experiência nesta área de energia em diferentes empresas. Atualmente é diretor de energia da Veolia, tem um âmbito mundial e, portanto, o engenheiro Costa Pereira estará em excelentes condições para nos falar um bocadinho sobre estas experiências, sobre estas soluções inovadoras que têm implementado para reduzir o consumo de energia em hospitais, em cuidados de saúde de uma forma geral e qual é o impacto que estas soluções têm tido nos hospitais. Recordo que todos podem colocar questões ao longo da sessão, tem portanto, um local específico na plataforma onde podem colocar essas questões, que depois serão colocadas por mim ao convidado, e portanto sintam-se totalmente livres de participar. Recordo também que esta conferência começou hoje num formato virtual, mas que se vai prolongar nos próximos 2 dias na Figueira da Foz em formato físico, e portanto esperamos naturalmente poder contar com a vossa presença ao longo de toda a conferência. Portanto, muito obrigado, Sr. Engenheiro. Passo-lhe a palavra. Faz favor. Muito bem. Então, o gosto, obviamente, é meu e, em nome da Viola, agradecer o convite para estar presente e partilhar aquilo que nós vemos no mundo da energia e, sobretudo, finalmente, como é que nós podemos, em conjunto, tentar ser mais eficientes, porque continuamos a acreditar, e nós na Veolia acreditamos genuinamente nisso, que poupar energia continua a ser a melhor maneira de descer as contas. Num contexto hospitalar, nem sempre é possível, portanto, esta poupança de energia tem muito de. Não pode comprometer o conforto de quem está nos hospitais, de quem trabalha e de quem está nos hospitais porque está doente. E é neste contexto que nós vamos trabalhar. Eu vou esperar que corra tudo bem com a minha partilha de tela. Espero que estejam a ver. É só que me confirmem que eu agora deixei de ter. Sim, estamos a ver. Muito bem, fantástico. O que é que eu chamei a esta apresentação, chamei mesmo como conseguir menos energia nos hospitais. Portanto, podia pôr um nome mais, ou podia pôr um título mais, enfim, mais politicamente correto ou mais à volta do tema, mas acho que é mesmo disso que se trata e é mesmo disto que queríamos falar, é como é que nós podemos os hospitais, podemos pôr os hospitais a conseguir menos energia e, obviamente, tal como eu partilhava convosco, se consumirmos menos energia, a conta há de ser menor. Vou tratar isto em 2 pontos e sempre com a possibilidade, eu estarei atento aqui ao chat, sempre com a possibilidade de interromper e de, o que não ficar claro, responder em tempo real antes de acabar a apresentação. E também, obviamente, ficando completamente disponível. Aliás, acho que essa é que é a parte bonita
destas apresentações para responder àquilo que são as dúvidas e depois tentar, se não na sessão, eventualmente depois mais tarde, dar aqui algo este caos que estamos a viver, que possamos ajudar. Dar-vos aqui alguma nota também do que é que faz a Veolia. Portanto, a Veolia é uma multinacional francesa que está espalhada um pouco por todo o mundo. Somos muitas pessoas, mais de 250 mil, e trabalhamos fundamentalmente em 3 vetores. Estou a focar apenas naquilo que são as nossas ideias e as nossas soluções para a área de energia. Mas também fazemos a gestão da água, gerindo desde a produção, processos de salinização, cada vez estão mais na moda, apesar de estarmos aqui a viver dias chuvosos e termos uma semana chuvosa. Há muitos meses que passamos um tempo de seca e que tem afetado de várias maneiras a forma como nós vivemos e como nós consumimos água, com separação ou com recirculação de água, que inclusivamente podem ter segundas utilizações, eventualmente menos nobres que a primeira. Depois a gestão de resíduos, muito na área da reutilização de resíduos, sempre com o objetivo de valorizarmos os resíduos que gerimos e de os tornar também aqui, de lhes dar uma segunda e uma terceira vida muitas vezes. E depois, finalmente, na área de energia, onde estamos com uma presença quer na produção de energia elétrica e térmica com cogeração, como utilizando tudo aquilo que são energias renováveis, o vento, a biomassa, e obviamente a solar, com soluções, enfim, um bocadinho para todos os gostos. Também fazendo manutenção, também fazendo qualidade do ar ou trabalhando na melhoria da qualidade do ar. Mas a primeira proposta que eu tinha era mesmo darmos um passeio por aquilo que foram os últimos 2 anos e que a área hospitalar e sobretudo as administrações hospitalares viveram nos últimos 2 anos e que, com tudo aquilo que viveram, para além daquilo que não são custos de energia, e tal como eu há pouco comentava com o Dr. Xavier Barreto, merecem todo o nosso respeito, porque de facto acho que a vida de um administrador hospitalar nos últimos 2 anos e de todas as pessoas dos hospitais terá sido tudo menos fácil. Este gráfico mostra-nos a situação em 2020, portanto não passou muito tempo, e fala do preço da energia elétrica. E, portanto, se virmos o preço da energia elétrica, que é esta linha mais a cor de laranja, portanto, o consumo é a linha verde, não andou muito fora não teve grandes alterações, mas de facto a linha cor de laranja, essa sim teve flutuações brutais ao longo dos últimos 10 anos. Portanto, se olharem aqui mais para a direita, mais para a esquerda, vemos o ano de 2020, com preços de energia muito estáveis. Em 2020 aconteceu a primeira vaga de Covid e os primeiros confinamentos. Tínhamos, e falando agora da descarbonização, vínhamos muito preocupados por não conseguirmos cumprir os objetivos de descarbonização e depois, de repente, e pelo pior dos motivos, porque parou tudo, parou a economia, parou o consumo, pararam as indústrias, foi um ano muito contributivo para o processo de descarbonização, infelizmente não por investimento, mas porque de facto parou tudo. E com muito baixa procura de gás natural, portanto, o preço de gás natural, e alguns lembrar-se-ão, o próprio preço do petróleo esteve com valores negativos, ou seja, algo raramente visto, preços negativos de petróleo, e aconteceu durante alguns dias, sobretudo nos Estados Unidos, e, portanto, isto gerou um custo da energia baixo, muito baixo, portanto, felizes aqueles que fizeram contratos 3 ou 4 anos nessa altura, porque hoje estariam, enfim, se as comercializadoras não tivessem, entretanto, cancelado os contratos, estariam bastante felizes nos dias de hoje.
e de facto em alguns casos assim aconteceu, mas a verdade é que foi um ano tranquilo, com quedas nos preços, tranquilo, atenção, não teve respeito a preço de energia, queda nos preços do petróleo, muito cancelamento de cargas, sobretudo de gás natural liquefeito dos Estados Unidos. Portanto, o gás natural liquefeito é aquele que vem por navio e que hoje se tem falado muito nos últimos dias, sobretudo em Portugal, porque a Nigéria acaba de invocar força maior e, portanto, temos muito menos cargas de gás que vem por navio, depois que é descarregado em si, depois é vaporizado e volta para o tubo. E também, enfim, preços de 30 euros por megawatt-hora. Enfim, se compararmos com os 200 e 300 euros que já tivemos este ano, podemos ver que, enfim, pelo menos neste aspecto, éramos felizes e não sabíamos. Em 2021, que é ali mais aquela zona mais central do ecrã que estou a partilhar convosco, começamos a ter uma descarbonização acelerada. Portanto, há algumas centrais que começam a parar, umas porque estava programado, outras porque, não estando programado, tiveram anomalias, ou foram detectadas anomalias em algumas paragens de centrais nucleares, e quando é detectada uma anomalia numa determinada família de reatores, todos, um bocadinho como se passa com os aviões, quando se detecta um sarilho qualquer num modelo qualquer da Boeing ou da Airbus, todos os aviões daquela raça ou daquela referência descem ao solo para serem também, para se perceber o que é que está a acontecer e para precaver problemas. Foi um tempo também enfim, começa a retoma. Em 2021 nós começamos a retoma, portanto tudo que parou em 2020 começa aceleradamente a acontecer em 2021, e reparem que depois contribuindo também para um aumento dos preços de 75 euros em maio de 2021, eu escolhi maio, depois já vou explicar no terceiro slide porquê. Reparem que uma quantidade de problemas que acontecem, alguns equipamentos de produção de energia e manutenção, e também alguns problemas a acontecerem tanto na produção de gás natural como nas próprias nos sistemas depois de transporte, com incêndios, com furacões, enfim, aqui um tema na origem a fazer subir de maneira muito pronunciada os preços do gás natural. E, repito, isto foi só há um ano, não foi há 10 nem há 20 anos, portanto, há um ano nós tínhamos preços de eletricidade nos 75, se nós olharmos para 2021 dizemos, caramba, mais do dobro, mas se olharmos para os preços de hoje, diremos que bons tempos eram aqueles. E chegamos a 2022, e eu aqui em 2022 paro também em maio, porque a partir de junho, e também como terão visto e como foi comunicado na comunicação social, a partir de junho nós tivemos um mecanismo de proteção ibérica que fez descer de forma bastante substancial o preço da energia elétrica. E, portanto, eu aqui escolhi estes preços, tivemos preços de mercado a funcionar. Em maio, o preço médio, sendo que há alguns dias ultrapassou largamente este valor, mas estamos a falar do preço médio do mês, aumentou brutalmente e subiu para mais de 200 euros por megawatt-hora, e aqui começam realmente as dores de cabeça, se é que já tinham começado, ou se é que ainda não tinham começado lá atrás. Portanto, aqui começam realmente as dores de cabeça na indústria e obviamente com repercussões nos hospitais, porque não deixam de sofrer com este aumento brutal de preços. Saindo agora aqui por alguns segundos
muito foco nos hospitais, o que sucede é que na indústria muitos projetos estavam semi-adormecidos, ou porque não eram muito interessantes do ponto de vista racional e económico, portanto o payback não era muito interessante. Aquilo que começamos a assistir na indústria é uma quantidade de projetos que estando meio adormecidos, ressurgem e criam aqui muita pressão e muito entusiasmo da parte da indústria para que eles sejam efetivamente realizados. E agora já não é só o preço. Aquilo que acontece e aquilo que estamos a assistir na indústria, um pouco por toda a Europa, mas também aqui no nosso país, já o preço continua a ser importante, portanto, os investimentos na procura de novas soluções de abastecimento acontecem muito pressionados pelo preço, mas agora também por a necessidade, ou pela necessidade de uma redução de dependência energética da Rússia, ou seja, de onde for. Portanto, agora há um foco e a indústria está a pagar mais para ter o máximo possível a energia a ser produzida localmente. E é algo que não víamos em anos anteriores. Éramos relativamente indiferentes onde é que vinha a energia, se ela vinha, fosse de Nigéria, dos Estados Unidos, da Rússia, fosse de onde fosse, desde que ela fosse barata. E agora isto tocou muito fundo e vemos, de facto, sobretudo a indústria muito mais dependente da energia, muito focada em garantir continuidade de abastecimento e, sobretudo, que não haja grandes variações de preço, ainda que o preço de partida possa ser, e às vezes é, mais alto. Mas, portanto, vemos isto que é uma coisa nova que eu queria partilhar convosco. E pronto, e isto dá aqui uma panorâmica daquilo com que estamos a lidar e com que as pessoas lidam nos últimos 2 anos e achei que era importante partilhar. Este slide é um slide um bocadinho, talvez aqui com demasiada informação, mas agora saímos da energia elétrica e passamos para o gás natural e também, como sabem, o gás natural, na maioria dos hospitais o gás natural, mas ainda o gás propano ou butano, também onde o gás natural não chega. Penso que já serão poucos hospitais onde o gás natural não seja uma solução. Mas vejam, estes são os preços do MIBGás, que é o mercado de referência de gás natural para a Península Ibérica, e eu fui só buscar, também por curiosidade, agora no último ano, só no último ano, quais eram as previsões para o ano de 2022. Portanto, se algum administrador hospitalar quisesse pôr um bocadinho de ciência na aquisição de gás natural, olhava para aqui e dizia, agora ainda aqui para este gráfico mais à esquerda, se olhasse há um ano, portanto a meio de novembro de 2021, diria que o preço no ano de 2022 era de 34 euros por megawatt-hora. Mas se olhasse para o mesmo valor agora em 2000 e no princípio do ano 2022, já veria que o preço não era de 34, mas de 79, portanto era o preço que estava ali no início do ano. Portanto, reparem, se olhassem em setembro os futuros, portanto aquilo que o mercado lhe dizia que ele podia contar era ter um preço de cerca de 34 euros, mas 3 meses depois, e obviamente aqui já com uma pressão de inverno, este preço já era mais do dobro, mas se olhasse realmente no princípio de setembro deste ano, pagaria mais do dobro, portanto pagaria 154, se estou a conseguir ver os números, pagaria 154. Portanto, também no gás natural, este caos de gestão, portanto o preço é 34, é 70, é 200 e aqui é só num ano.
e é só falar de preços futuros. Também às vezes há boas notícias. Se olharem para ali, o mês passado, o valor do MIBGAS para 2023, portanto, para o ano seguinte, estava ali nos 177 euros, e um mês e meio depois, ao dia de hoje, este valor quase desceu para metade. Portanto, há aqui dinâmicas que às vezes não pode, portanto, já se calhar com alguma previsão de recessão, mas a verdade é que ao dia de hoje este indicador quase que desce para metade. Portanto, e agora sim fecho aqui a primeira parte da apresentação, que era dar-vos uma panorâmica de onde é que estamos e porque é que isto aconteceu. O próximo slide é porque é que as energias estão caras e mais uma vez é uma comparação daquilo que era a produção de energia elétrica, quais eram as fontes de produção de energia elétrica em maio de 2021 e em maio de 2022. Mais uma vez o mês de maio, porque foi o último mês onde não tivemos a regulação de mercado e a imposição de um teto máximo para a compra de gás natural. E aquilo que acontecia em maio de 2021 é que tínhamos uma produção de energia elétrica a partir das barragens, a partir da hídrica, de 35%. O que passa para 14% por efeito de seca. Portanto, lembrar-se-ão que o Governo, no primeiro trimestre deste ano, restringiu a produção de energia, ou o consumo de água para produzir energia elétrica nas barragens, porque a água era necessária nas barragens para não termos um verão muito complicado em termos de abastecimento de água a populações. E por isso desce quase a produção de energia elétrica neste país, desce quase 20%, ou reduz 20% a sua produção a partir de uma fonte renovável e barata. Portanto, produzir energia a partir de barragens é relativamente barato, sobretudo quando comparamos com gás natural. E esta diferença, ou estes 20% da hídrica, reparem, acontece com o gás natural exatamente ao contrário. 15% da energia neste país, em maio de 2021, era produzida em centrais de ciclo combinado, em gás natural, utilizando gás natural, e esse valor passa para 30% um ano depois, em maio deste ano. E qual é que é a má notícia? O gás natural estava tremendamente alto e, portanto, é por isso que a energia elétrica, porque as fontes, só esta dinâmica de mudança de fontes de produção justifica uma boa parte, depois há outra parte há de ser especulação, com certeza, mas justifica uma boa parte da alta de preços de energia elétrica. E, portanto, este slide também acho que é um slide, enfim, depois será partilhado e que justifica e que dá aqui algum contexto àquilo que aconteceu e que, de certa maneira, justifica o passado, enfim, que é sempre uma coisa fácil, quando conhecemos as regras todas do jogo, a posteriori, depois é fácil perceber o que é que está a acontecer, enfim, e foi isto de uma maneira mais simples que consegui, que gostava ou que propus que fosse a primeira parte desta apresentação. Bom, este é aquele slide da confusão, portanto, agora continuar a gerir a incerteza, não sabemos, portanto, há notícias para todos os gostos, vai baixar, vai descer, vai haver recessão e a recessão vai fazer baixar os preços, não, vai haver recessão, mas por outro lado o inverno vai ser terrível porque vão desligar mais, vamos ter menos abastecimento de gás e, portanto, continuamos a gerir com uma tremenda incerteza e, portanto, a melhor maneira é mesmo não consumir energia, ou consumir o mínimo de energia possível. E agora sim, acaba a primeira parte da apresentação e vamos para o futuro e para aquilo que podemos fazer. Não sei se nesta altura eu não estou a ver o chat, mas não sei se há algumas perguntas, não sei se o Dr. Xavier Barreto ou alguém pode ajudar. Não temos, para já não temos perguntas, portanto, não há perguntas. Vou colocar no final. Obrigado. Muito bem. Ou se alguém quiser esclarecer alguma dúvida sobre aquilo que foi dito até agora, portanto, completamente disponível. Se não, avanço. Sim. Muito bem. Então, aquilo que nós achamos na Veolia
que funcionava há 10 anos, há 5, funciona hoje e que há de funcionar, é consumir menos energia. Portanto, não, mais uma vez, tendo claro que não queremos perturbar condições, portanto, não queremos que os utentes dos hospitais ou que as pessoas que estão nos hospitais tomem banho de água fria ou que as pessoas passem mais frio porque os sistemas de aquecimento de ar ou de tratamento de ar não estão a funcionar como deve ser, ou que as salas de operação que não tenham a extração de ar e injeção de ar nas condições de temperatura e de umidade que são necessárias para fazer uma operação. Não é disso que se trata, mas há muito caminho ainda para se fazer. Portanto, a primeira coisa é, se nós conseguirmos afastar-nos dos combustíveis fósseis, enfim, com fontes de energia mais locais, isso é bom e gera poupanças. Se conseguimos capturar mais CO2, enfim, para os hospitais talvez isto não seja já uma segunda derivada, e por isso eu preocupava-me já com a terceira, que é reduzir o consumo. E aquilo que nós acreditamos é que esta dupla ação, por um lado, consumir energias a partir de outras fontes, que não aquelas que são mais clássicas, e ao mesmo tempo focarmos muito naquilo que é a redução de consumo e aqui sempre com muita análise daquilo que está a acontecer e sermos muito incisivos realmente naquilo que realmente importa e naquilo que realmente são os consumos. Nós chegamos aqui a poupanças interessantes. Esta é a segunda parte daquilo que queria partilhar. Como é que nós fazemos? Primeiro, seja no hospital, seja noutra unidade, edifícios de escritórios, a própria indústria, aquilo que nós fazemos é sempre perceber o que é que está a acontecer. E muitas vezes só com os gráficos, uma coisa muito básica, só com a análise dos gráficos das faturas de energia, ainda não cortámos às costas dos consumos, só olhamos para as faturas de energia. E o cliente começa a fazer perguntas. Bom, mas porquê é que eu consumo mais em agosto do que em janeiro? Em janeiro eu estou a aquecer, e em agosto tenho outro não aqueço, portanto quer dizer que gasto mais a arrefecer o espaço. Porque é que aos fins de semana, enfim, nos hospitais não se aplicará tanto, mas em edifícios há muitas vezes a pergunta porque é que ao fim de semana tenho tanto consumo? E ainda só estamos a olhar para um gráfico que resulta pura e simplesmente dos resultados ou dos valores que temos nas faturas de energia. Depois planeamos. Começamos a essas perguntas, nós começamos a ter algumas respostas, então planeamos o ataque ao tema das poupanças, percebemos onde é que de facto vale a pena investir e onde é que, enfim, mesmo que tenhamos uma grande percentagem de redução de consumo num pequeno consumo, se calhar não vale muito a pena. Temos ali tanta coisa para nos entretermos, no melhor dos sentidos, que muitas vezes é quase irrelevante desfocarmos com consumos menores em que ainda assim possam gerar muita poupança. E depois implementamos. E aqui, quando implementamos medidas que resultam numa redução do consumo, duas coisas podem acontecer. Ou o investimento é do cliente e está tudo bem, portanto, sei lá, se nós pusermos um chiller, os chillers são aqueles equipamentos que arrefecem o ar, que depois é injetado nas condutas dos hospitais. Se nós colocarmos um chiller mais eficiente, ou seja, com menos energia, produza mais frio, e muitas vezes é uma questão de o substituir, não há magia nenhuma, a tecnologia é melhor, a tecnologia, um chiller com 15 anos perde rendimento, as superfícies do chiller já estão, enfim, com problemas e, portanto, a transferência de energia já não se faz tão bem, e muitas vezes é só isto, eu gasto 100 mil, ou o que for, que os valores não são importantes nesta altura, mas vou poupar 150 mil por ano. Então, é uma boa ideia comprar o chiller. Qual é que é o problema? É que o hospital não tem 100 mil euros para pagar o chiller, ok? Não há problema nenhum, ou pode
não haver problema nenhum. Nesta situação muito fácil e muito simples, o que pode acontecer é partilharmos partilharmos as poupanças. Portanto, o hospital começa a poupar, alguém investe no hospital, uma entidade terceira, e é possível fazer-se este exercício sem o hospital investir. Eu bem sei que estamos a falar de hospitais em que isto acontece com concursos e acontece em concorrência, e às vezes os processos não são fáceis, porque a vida de um administrador hospitalar é de um stress tremendo. Estão a acontecer, se calhar, 20 prioridades com que nos deitamos e no dia seguinte as prioridades são outras, e portanto vale a pena ter um parceiro que se preocupe e que ajude no investimento. Pronto, e depois este é um slide muito básico daquilo que nós fazemos. Garantindo sempre qualidade total, já falei disso, com conforto e segurança, tendo também aqui conhecimento técnico e sempre, ainda para mais tratando-se no hospital, com o cuidado de estar conforme com os regulamentos, e que são, nós na Veolia, além de termos, e agora falo da Veolia em Portugal, além de termos cogerações em 12 hospitais deste país e de fazermos manutenção em mais alguns, temos também, ou fazemos também a manutenção em um regime de parceria público-privada em dois hospitais, o Vítor Ângelo e o Hospital da Teixeira. Portanto, temos bem conhecimento do que é a conformidade regulatória e aquilo que está sempre a mudar. Portanto, temos que ter essa capacidade de saber que as soluções que vamos propor se calhar podem se aplicar numa indústria que produz vidro, mas um hospital é outra história. Tem outros requisitos, tem outras necessidades, tem outra complexidade e obviamente estão doentes lá dentro. Não se pode parar um hospital para implementar medidas, por mais brilhantes que elas sejam. E, portanto, é uma experiência que temos da especificidade que é trabalhar dentro do hospital. Obviamente com transparência, gerindo orçamentos em open book na maior parte das vezes, ou seja, nós partilhamos de uma maneira mais transparente e clara aquilo que conseguimos. A pegada ambiental é importante e também é uma tendência, e por isso é que esta conferência tem o nome que tem, e o Dr. Xavier já apresentou com um foco muito grande na sustentabilidade, e portanto a redução da pegada ambiental nos hospitais hoje também é um valor que se comunica e é um valor que é importante. Portanto, os hospitais já não são agnósticos à sua pegada ambiental, aliás já não são há algum tempo, há bastante tempo, e cada vez menos serão. Portanto, aqui a pegada ambiental é importante esta comunicação que o hospital consome. Menos energia, menos água, a tratar os resíduos. E depois melhorando o desempenho enfim, e se os hospitais que tantas vezes estão debaixo de fogo e abrem notícias pelas razões, enfim, por todas as razões, eu também acho que os hospitais terem uma boa notícia para comunicar e aumentar a sua reputação e a visibilidade na comunidade também é importante. Que o hospital consome menos energia e que consiga comunicar isso de maneira transparente à sua comunidade e aos seus e aos parceiros com que se relaciona, acho que é uma boa notícia. Já falei este slide, eu passo aqui mais rapidamente, porque já falámos um bocadinho disto, já falámos aqui das várias formas em que nós temos de atuar no hospital, muito com contratos de performance energética, aquilo que eu já partilhei convosco, chegar e partilhar as poupanças. Eu estou-me a lembrar de um exemplo, que não na Veolia, mas noutra empresa onde trabalhei, um exemplo que talvez explique muito bem o que é isto, um contrato de performance energética, e é um contrato é um projeto que eu às vezes refiro, porque é muito fácil, e que foi a mudança dos semáforos, a mudança de lâmpadas nos semáforos de Lisboa. E que é uma conta muito fácil de fazer. O semáforo tem sempre
o mesmo consumo. Portanto, ou está aceso o encarnado, ou está aceso o amarelo, ou está aceso o verde. Portanto, uma daquelas lâmpadas está sempre a funcionar 24 horas por dia. E as lâmpadas tinham um consumo de 150 watt, tinham uma potência de 150 watt. E quando se fez a mudança para LED, os LED tinham 8 watt. Portanto, era uma conta muito fácil de fazer. Quanto é que custa a energia? Vezes 150 menos 8, e isso era a poupança, era muito simples. Claro que havia investimento, claro que havia depois ali mais uma manutenção que era menor, portanto a manutenção dos LEDs é menor, os custos de manutenção eram menores nas lâmpadas de incandescência, porque enfim, fundiam mais e por isso tinham que ser substituídas mais vezes, mas era um exemplo muito simples, porque a poupança é direitinha, é quanto é que consumia, quanto é que consome, multiplica por essa energia, e isso é o bem de substituir por LED. Bom, mas agora isto aqui tem um custo. Portanto, temos que abrir os semáforos todos, tirar aquelas, substituir, alterar os sistemas, ter ali umas pequenas alterações nos circuitos elétricos. Portanto, isso tinha um custo. E a Câmara Municipal de Lisboa não tinha o dinheiro para fazer esse custo. Não tem problema nenhum. Portanto, aquilo recorreu na altura a um EcoAP, e foi a empresa que fez essa mudança que suportou os custos, e depois, eu lembro-me, estou a citar de memória, mas as poupanças eram cerca de 800 mil euros por ano, e estou a falar de um custo de eletricidade de há 6 ou 7 anos, talvez, 6 anos, a poupança era de 800 mil euros por ano, então essa empresa ficou com essas poupanças pelo tempo suficiente para ser ressarcida pelo investimento que fez, mas, obviamente, a margem que a empresa entenderia ter. Ao fim de 2 anos, parou, e a Câmara Municipal de Lisboa passou a usufruir em plenitude da poupança líquida que aquele projeto teve. Num hospital é um bocadinho mais complexo, nós temos que entrar com estes contratos de performance, temos que ter muito claro os rendimentos das caldeiras, as eficiências enfim, dos variedíssimos equipamentos. Claro que sim, olhamos para a iluminação, claro que sim, olhamos para a maneira como se produz vapor num hospital, e claro que sim, analisamos todas as possibilidades, e algumas delas são mesmo educar os utentes e os colaboradores do hospital a terem comportamentos mais responsáveis. Eu lembro-me de um outro projeto, enfim, depois quando começamos a falar, os projetos são engraçados e vou tendo gosto em partilhá-los, num edifício de escritórios onde os utentes tinham a possibilidade de alterar, penso que eram 3 graus para cima ou para baixo, a temperatura do ar-condicionado. Havia uma questão, portanto, se a temperatura estava a 20 graus no verão e eles queriam passar para 17 para ter ali o gabinete e as condições mais fresquinhas, podiam fazê-lo, tinham uma informação de quanto é que aquele ato custava por dia à empresa. E só isso, portanto, só as pessoas teriam noção que 3 graus abaixo ou 1 grau abaixo tinham um custo à empresa, que eles tinham essa informação, inibia-os de puxar a temperatura mais para baixo no verão ou a temperatura mais para cima no inverno. E era só isto. Portanto, com um investimento muito básico e sem grande investimento, jogar com a mentalidade das pessoas. Claro que havia alguns que se calhar diziam, bom, não estou feliz com a minha empresa, então quero lá saber disso. Mas a grande maioria tinham de facto uma atitude correta, e a temperatura acabava por ficar nos 20, eu não vinha nem para os 23, nem para os 17. E, portanto, partilho isto porque, de facto, muitas vezes é só disto que estamos a falar, de ter pessoas. E agora, eu propositadamente fui buscar só exemplos que levamos na Veolia um bocadinho por todo o mundo. São só mais 5 ou 6 slides, são 6 exemplos que eu tentei ir buscar, uns mais longe, outros mais perto de nós, exatamente para partilhar casos reais onde estamos a trabalhar hoje e onde tudo aquilo que eu acabei de dizer transita em julgado. Portanto, está mesmo a acontecer. Começo por um hospital na Argentina, em Buenos Aires,
um hospital relativamente pequeno, com 200 camas, um hospital médio, aqui para os nossos estándares em Portugal, onde nos comprometemos com uma poupança de 10% na fatura de energia, seja ela elétrica ou térmica, aqui não gás natural, mas fuel. Portanto, as caldeiras que eles tinham eram a fuel, e acabámos por ter resultados um bocadinho melhores do que aqueles que nos comprometemos. Portanto, acabámos por ter 12% de melhorias, um contrato por 5 anos, onde o cliente, ao fim de 14 meses, portanto, ao fim de pouco mais de um ano, tinha o seu investimento pago. Portanto, fizemos aqui uma quantidade de ações, muito neste hospital que eu conheço bem o caso, muito focado na parte térmica, na parte da produção de energia, portanto, com muitos isolamentos. Era um hospital onde se perdia muita energia térmica por fugas e por enfim, isolamentos mais deficientes. Eu escolhi este porque tinha aqui uma pequena nuance que nós normalmente não gostamos, mas neste achamos que podia ser uma boa ideia. Era a Veolia não faz a operação e manutenção das instalações. Portanto, estes projetos, achamos nós, e provam os números, que correm melhor quando são pessoas nossas, ou quando temos uma equipa a programar e a projetar aquilo que prometemos ao hospital, e depois temos uma equipa nossa a operar efetivamente os equipamentos. Neste hospital isso não aconteceu, ainda assim a nossa promessa de 10% saiu melhor e passamos para 12% de poupança. Depois um hospital aqui mais perto, ver se isto passa. Não estou a conseguir passar, peço desculpa. Ok, acho que agora sim. Eu estou um hospital mais perto de nós, em Bruxelas, o Hospital Erasmus. Aqui é um hospital maior, um hospital já com 1000 camas, outro campeonato, e com a Faculdade de Medicina funciona também ali perto, também com alguns edifícios mais fazendo parte do hospital, mas que são com uma utilização como universidade. Aqui fizemos alterações bastante mais profundas e bastante mais complexas, nomeadamente com uma nova abordagem à produção de energia no hospital, com dois motores de cogeração. E, portanto, nós na Veolia é uma tecnologia que dominamos em Portugal com o parceiro, com o SUS, em âmbito hospitalar, mas sem enfim, é uma atividade e é uma tecnologia onde estamos confortáveis, e colocamos dois motores de cogeração. Portanto, a cogeração permite-nos produzir energia elétrica e também energia térmica, enfim, e muitas vezes esta térmica pode ser calor e pode ser frio também. E aqui temos uma trigeração que tenho a certeza que o Dr. Xavier Barreto vai querer dizer alguma coisa sobre isso, porque está num hospital que tem exatamente essa tecnologia. Aqui um contrato um bocadinho mais longo. Aqui temos necessidade porque o investimento foi bastante maior, mas tivemos necessidade de fazer um contrato por 15 anos, com poupanças na ordem dos 18%. E reparem, aqui nós fazemos também a operação e a manutenção com equipas no local, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, e portanto esta articulação entre aquilo que projetamos e aquilo que realmente depois acontece no terreno, temos um controle muito maior, e portanto aqui, se calhar também por causa disso, as poupanças foram bastante maiores. Ainda mais perto, o Hospital da Rainha Sofia, em Córdoba, também um hospital ainda maior, este já com 1.300 camas,
E aqui foi uma proposta mais profunda, porque aqui nós subimos um patamar e fornecemos nós próprios a energia ao hospital. Portanto, o hospital, em vez de trabalhar com as galpos e com as empresas lá do sítio, trabalha diretamente com a Veolia. Portanto, a Veolia produz e vende energia, é algo que nós não fazemos em todos os países, questões legislativas a maior parte das vezes, e em Portugal isso não é possível. Portanto, em Portugal a venda de energia elétrica tem que acontecer por uma comercializadora. Depois temos aqui alguns processos de autoconsumo, mas isso é outra história. Mais uma vez, um contrato de 15 anos, 90 pessoas nossas neste hospital, uma redução de 52%. Portanto, aqui estamos a falar de facto, uma instalação que carecia de obras urgentes, e não só esse investimento aconteceu na obra a fazer, como também por via de estarmos a produzir energia a partir de uma cogeração, o consumo de energia térmica e de energia elétrica no hospital desceu substancialmente. E depois, obviamente, também aqui, porque este contrato era maior e implicava aqui uma abordagem diferente, usámos também biomassa. Portanto, existe uma caldeira a biomassa, aquilo que já falei, o CHP são as unidades de cogeração, e um solar tanto fotovoltaico, portanto daqueles painéis mais fininhos que nós usamos para produzir energia elétrica, e outros térmica, portanto aqueles painéis um bocadinho diferentes, que usando também a energia do sol, permitem aquecer água. Portanto, isto é um projeto diferente e mais perto. Eu fui buscar este projeto em Dublin porque achei engraçado ser um projeto mais antigo, ou seja, um hospital mais antigo. Também aqui é muito parecido com aquele que acabamos de ver, também um contrato com 15 anos, onde também colocamos isolamento nos edifícios. Portanto, aqui, não perdendo de vista, como eu dizia há pouco, que é um hospital, muita energia a ser dissipada pelas paredes. Portanto, tivemos que fazer aqui também algumas intervenções, alguma ação. Já houve intervenção, porque, como digo, era um edifício, conforme se pode ver, um edifício mais antigo, e que houve necessidade de fazer uma intervenção diferente. Também, mais uma vez, com zonas de controle. Eu expliquei aqui um bocadinho. Nós estamos neste momento a fazer um projeto, agora saio dos hospitais outra vez. Estamos a fazer um projeto neste momento numa universidade em Portugal, para aquecimento e arrefecimento de espaços de uma universidade. E partimos de um princípio muito simples. O que é que nós sabemos? Sabemos que numa universidade 90% das pessoas que entram são ou professores, ou alunos, ou funcionários. E sabemos que há uma coisa que eles fazem assim que entram na universidade, que é ligarem-se à rede Wi-Fi. Portanto, a primeira coisa que eles fazem é ligam-se à rede, estão no Wi-Fi da universidade, para não gastarem dados do seu pacote normal com pessoal. E acontece que conseguimos, salvaguardando toda a proteção de dados, mas conseguimos fazer manchas e conseguimos perceber qual é o caminho que as pessoas fazem desde que entram na universidade. Portanto, quem vê futebol na televisão, às vezes vê no fim dos jogos aquelas manchas mais encanadas, onde houve mais jogadas de ataque, onde houve aquelas zonas mais azuis, onde houve menos circulação. E é exatamente isso, é que nós conseguimos perceber, os alunos vão diretamente para a sala de aulas ou vão para o café. E chegam em cima das aulas ou chegam antes e ficam ali um bocadinho na conversa, nas zonas comuns. E ao fim de semana a utilização é diferente, e durante os exames, o período de exames em que não há aulas, o período letivo é interrompido. E durante as férias, e quando estão 20 graus ou quando está a chover lá fora, eles vêm, o percurso é outro. Bom, e essa mancha e esse conhecimento que nós temos, ao fim de alguns meses, ensina-nos
e mostra-nos o que é que vai acontecer no dia seguinte, qual vai ser o percurso, porque eu sei, se eu olhar aqui eu estou neste momento em Paços de Arcos, nas nossas instalações, e sei que amanhã vai estar a chover em Paços de Arcos, e que vão estar a 27 graus, e que é uma sexta-feira, e enfim, consigo saber, se olhar para as sextas-feiras anteriores, partidas com esta, consigo perceber qual é que é o percurso das pessoas que entram, neste caso, na faculdade. E então, a boa notícia desta informação é que eu consigo aquecer e arrefecer, porque é uma universidade nova e eu sei, é uma universidade nova e é mesmo uma universidade nova. Eu consigo saber exatamente, e porque é nova, eu consigo seccionar zonas e consigo aquecer ou arrefecer exatamente aquelas onde eu sei que vão passar pessoas. E exatamente à hora que as pessoas lá vão passar. O conforto não é comprometido, mas eu escuso de ligar 10 minutos mais cedo a minha produção de ar quente para insuflar numa determinada zona, se eu sei que só daqui a 20 minutos é que lá vão passar pessoas. É algo que acreditamos que faz sentido e que estes 10 minutos, todos os dias, e repito, não é desligar os equipamentos 10 minutos mais cedo, que isso é fácil, ou ligá-los 10 minutos mais tarde, um bocadinho à toa, porque isso é fácil, não está a funcionar, não consumo. Não, eu ligo 10 minutos mais tarde ou 10 minutos mais cedo, porque é preciso e porque sei que não vale a pena aquecer e arrefecer determinadas zonas em determinadas circunstâncias. É um projeto piloto, está-nos a dar muito gosto acompanhar, e isto é o que estamos aqui a fazer, foi o que fizemos também aqui em Dublin. E rapidamente, porque o tempo é escasso, passo para o último slide, que é um outro hospital, este nos Estados Unidos, em Boston. É um bocadinho mais do mesmo, sendo que este escolhi porque, entretanto, por aquilo que eu falava há pouco, da própria notoriedade do hospital, este, se virem ali, ganhou um EPA Award em 2013, enfim, não sei exatamente o que é nos Estados Unidos, mas há de ser uma distinção que foi concedida pela comunidade a este hospital, exatamente porque fez melhorias e trabalhou bem a maneira como consome energia, e isso foi valorizado pela comunidade. Esqueci-me, tem aqui um pequeno pormenor, porque era uma zona com alguma intermitência na qualidade da rede elétrica, e como eles acabaram por instalar alguns sistemas de produção de energia, acabaram por se constituir ali como uma ilha energética, e portanto estarem menos expostos a flutuações de rede, que são fatais, porque quando acontecem essas flutuações de rede, o que se passa é, sobretudo no hospital, e porque as operações não vão parar e as consultas não vão parar, todos os sistemas, seja os UPS, seja os sistemas de emergência, vão ter que funcionar. E, portanto, este era o último slide que eu tinha. O resto, eu tinha mais ou menos previsto 1 hora para partilhar aquilo que queríamos partilhar, e depois mais meia hora, pode ser o tempo que for, para responder algumas perguntas, e portanto acho que consegui cumprir aquilo que tinha combinado, e agora passo às eventuais perguntas, se existirem, e deixo de partilhar. Muito bem, muito obrigado, Sr. Engenheiro, pela apresentação, foi ótimo, foi excelente. Percebemos, por um lado, aquilo que está a acontecer em termos de custos energéticos e da pressão que está neste momento colocada sobre os hospitais, para encontrarmos alternativas mais eficientes, e, por outro lado, perceber os projetos que estão a desenvolver em diferentes hospitais por todo o mundo. Certamente existiriam muitos mais para aqui falarmos. Eu recordo até que me falou de um projeto que eu achei muito interessante. Eu presumo que fosse de biomassa, uma central de biomassa,
que aproveitava numa determinada região um desperdício, penso que era o caroço de azeitona. Era o caroço de azeitona. Eu só não fui buscar esse porque ele ainda não está em funcionamento. Mas achei muito interessante porque no fundo resolve dois problemas. Acaba por resolver um desperdício e gera energia, portanto parece que é claramente para esse tipo de soluções também que temos que apontar. E esse é um projeto, desculpa interromper, é um projeto engraçado, sim, que eu não escolhi porque de facto não temos ainda não está a trabalhar e eu quis, o meu compromisso era colocar situações reais, mas esse hospital é um hospital em Marrocos, onde estamos exatamente a aproveitar. O hospital está numa zona mais rural, onde há produção de azeite, portanto, onde o resíduo, portanto, o caroço da azeitona, era um problema. E criou-se uma oportunidade, mais uma vez, sinergias entre o hospital e a comunidade, com vantagens para ambas as partes. Os olivicultores passaram a ter um problema de resíduos que tinham que levar para a terra, que tinham um custo de tirá-los dali, passaram a ter um canal de escoamento, e o hospital tem uma energia muito mais barata, produzida a partir de caldeiras a biomassa. Então faz todo sentido, que nós em Portugal certamente também teríamos espaço para esse tipo de soluções, não é? Portanto, também teríamos biomassa para alimentar certamente esse tipo de centrais. Portanto, são projetos que fazem todo sentido. Nós temos aqui duas ou três questões no chat, temos duas, eu depois tenho aqui mais algumas. Uma delas está relacionada com um aspecto que o Sr. Engenheiro referiu, relacionado com a contratação pública. Portanto, de alguma forma, disse-nos que nem sempre era fácil implementar soluções de parceria e até de partilha do ganho. Sabemos que os hospitais têm sempre alguma dificuldade em fazer investimentos. Esperemos agora que nos próximos anos essa dificuldade seja mitigada com o novo Estatuto de Serviço Nacional de Saúde e, portanto, com a direção executiva, mas tradicionalmente existe dificuldade em fazer investimento. E, portanto, acordos de partilha de risco, naturalmente, que são interessantes para os hospitais. Partilha de ganhos, neste caso, partilha de ganhos. Sendo que a contratação pública nem sempre facilita este tipo de acordos. E, portanto, uma das perguntas que nos é colocada está relacionada com isso. Como é que nós podemos introduzir mecanismos de diferenciação, seriação nos processos públicos de aquisição que efetivem e valorizem a adoção de tecnologia mais sustentável no plano ambiental, social e económico? Porque muitas vezes, quando os hospitais estão a comprar, esta dimensão não é, até estas dimensões de impacto ambiental não tendem a não ser consideradas. Não é? Tendemos sempre a considerar o ganho financeiro, digamos assim, de impacto orçamental e não tanto os outros impactos que poderíamos ter, nomeadamente em termos ambientais e em termos sociais. Isto faria sentido para vocês? Isto é, noutros contextos em que a Veolia trabalha, isto é uma realidade? Portanto, há esta adaptação, digamos assim, da contratação pública incorporando estas dimensões? A pergunta é, obviamente, mais do que pertinente, porque, sobretudo nos hospitais públicos, enfim, se já é difícil a vida de quem gera o hospital público, no que diz respeito àquilo que é o fundamental, que é tratar dos doentes, quando se trata de processo de contratação, é tremendo. E nem sempre é muito inteligente a abordagem. Um exemplo, claro, que toda a gente percebe, processos de manutenção. Portanto, um hospital tem um processo de manutenção e quer que determinada empresa, um processo relativamente simples, que trate da Casa das Caldeiras. Há um concurso, concorre quem concorre, e no fim do dia a única grandeza que se pondera é o preço. Portanto, a empresa A pode ter feito um trabalho excelente durante todo o período em que esteve a fazer a operação, mas no concurso cobrou mais €1. Portanto, o seu custo anual, em vez de ser 100 mil euros, é 101 mil euros. 100 mil euros e um. Está fora. E a empresa que, se calhar, não deixou boas recordações no hospital, faz 99.999 euros e ganha o concurso. E não há, porque percebo que estes contratos, quando são feitos assim, facilitam a vida de quem decide.
Portanto, só tem uma dimensão. Estes senhores são mais caros, são mais baratos, fornecem a mesma coisa, são mais baratos estes que são escolhidos. Quando começamos a pôr uma camada que não seja só o preço, quando começamos a pôr, a qualidade de serviço, técnicos que são qualidade dos técnicos, formação dos técnicos que a empresa se propõe colocar, começamos a pôr complexidade do lado de quem decide, porque vai ter que avaliar. E, portanto, eu diria 9,5 em cada 10 vezes, o que acontece é o único critério diferenciador é o preço. E ainda só estamos a falar de um contexto onde eu só quero alguém para me operar a central de vapor. Portanto, não quero nada de muito complexo. Quando eu subo a um outro patamar, que é, eu agora quero alguém que venha comigo durante 10 ou 15 ou os anos que forem e que me faça poupar e que se comprometa a que a minha fatura desta 10%. Bom, mas nós vimos em algumas empresas que as faturas durante alguns restaurantes, durante o período de Covid, a fatura não desceu 10%, desceu 100%, porque eles não estavam a funcionar. Portanto, estes 10%, quando eu digo que a fatura vai descer 10%, eu tenho que dizer, desde que as temperaturas de verão não sejam as que foram este ano, foram temperaturas onde tivemos dias após dias e sobretudo noites que não permitiam que os edifícios se arrefecessem durante a noite e, portanto, tínhamos os sistemas na sua carga máxima. Portanto, eu tenho que salvaguardar isto, porque é que eu consumi mais energia no hospital A neste verão do que no verão passado. Se teve os mesmos utentes, teve sim senhor. Teve a mesma, o hospital era o mesmo, não teve modificação? Também não. O que é que aconteceu? Bom, este verão foi brutalmente mais quente do que o verão passado, e portanto é normal que eu consuma mais. E portanto começamos a pôr aqui camadas de complexidade e tenho que ter regras muito estritas para dizer em que é que incide esta poupança, que nós chamamos o caso base. Portanto, temos que estabelecer um caso base onde também não aconteça o contrário. Eu também, se este verão tiver sido mais fresco do que o verão anterior, a empresa também não tem que ser beneficiada, porque de facto o consumo não foi 10% abaixo, foi 12%, mas não foi mérito nenhum da empresa, nem das instalações. Isso aconteceria sim ou sim com investimento ou sem investimento. Portanto, não conseguindo respondendo muito diretamente, o mais diretamente consigo, sem ser deselegante também, a quem faz os contratos, a minha recomendação é que quem faz os contratos tenha a capacidade, o conhecimento e sobretudo a solidariedade dentro do hospital para fazer um contrato um bocadinho diferente, onde não seja só o preço e peça ajuda, porque depois as empresas podem ajudar, mas depois podem ajudar até que nível? Quer dizer, fazer uma apresentação como esta não me lança nenhum problemas de ética ou de compliance. Mas se eu me sentar com um administrador hospitalar e lhe disser, olha, deve pegar nisto, deve fazer assim, deve fazer assado, eu não faço isso. Primeiro que não posso, depois que não quero. Mas posso dar informação, posso dizer, olha, deve salvaguardar estas 3 ou 4 ou 5 dimensões. Portanto, nós também podemos ajudar com as regras de ética e compliance, que estamos todos sujeitos e faz parte do jogo, portanto não pode ser de outra maneira, podemos ajudar. Mas depois tem que haver alguma solidariedade dentro das próprias administrações para que o desgraçado que faz um contrato um bocadinho mais sofisticado não crie depois um sarinho que ninguém vai decidir e que depois no fim do dia o legislador diga, se arranjou aqui uma complicação e ninguém se percebe que é que você só o preço, cara. Só o preço era fácil. Mais 10 euros, menos 10 euros, estava decidido, ninguém se aleijava, o Tribunal de Contas não vinha para cima de nós, era uma decisão facílima. Portanto, é um trabalho que tem que ser feito. Nós acreditamos que pode ser feito também com alguma com conhecimento, claro que sim, mas também com contratos standard, onde haja uma standardização e que o hospital diga, meus amigos, eu quero isto, quero técnicos com esta especificação,
quero que a empresa tenha estas qualificações, e depois sim, há mais coisas para decidir, mas também muitas delas podem dizer ou tem ou não tem. Eu tenho uma determinada certificação, tenho ou não tenho. Se não tiver, estou fora. É simples. O que é que eu tenho que fazer enquanto empresa? Ter a qualificação, ter a certificação, para na próxima não me poder queixar que são uns malandros porque agora querem uma certificação, não sei o quê. Faz parte, portanto tem que a ter, e que essa é uma exigência dos hospitais. Se eu bem percebi na sua apresentação, a vossa empresa tem um envolvimento global na gestão de energia dos hospitais todos. Não é só a questão da produção, por exemplo, de energia a partir de centrais de cogeração, mas se eu bem percebi, o vosso âmbito vai muito para além disso. Pode ir até uma auditoria energética e uma proposta, no fundo, para rever toda a gestão de energia de um determinado hospital, não é? Sim. Portanto, aquilo que depois é colocado às administrações é a possibilidade de eventualmente fazer um acordo de partilha de risco com um caso base, naturalmente. Este caso base é frequente acontecer em outras parcerias público-privadas, e a questão que lhe coloco é, de facto, qual é o risco para as administrações? Se porventura o caso, vamos imaginar que o caso base não se cumpria e já não teríamos, no fundo, um ganho para partilhar, qual é o risco que as administrações podem correr? Existe um risco? É uma partilha de risco? De que forma é que ela ocorre? Se nos vamos focarmos só em processos eu às vezes tenho muita dificuldade em perceber porque, e agora saio mais uma vez dos hospitais para facilitar o meu ponto de vista, porque é que muitas vezes eu não consigo, por exemplo, com o processo de cogeração. Aquilo que nós dizemos a um industrial é: arranje-me aí um espaçozinho no seu terreno, na sua fábrica, para eu montar um motor. O meu amigo vai, sim, tem aqui mais um equipamento que não é seu, não lhe vou pedir um cêntimo para que este equipamento seja instalado. Eu vou vender energia elétrica, que pode ser a si ou pode ser à rede. O preço, no limite, é o mesmo que o meu amigo pagaria na rede elétrica, com um comercializador, e ainda lhe faço um desconto de 50%, vou dizer um número qualquer, na térmica que consome. E isto, acho que é uma solução. Se me viessem propor isto para a minha vida, eu queria. Então, eu não invisto nada. Bom, e ainda lhe pago uma renda por esses metros quadrados lá do sítio que eu vou ocupar. Porque eu passo a ter mais um benefício, tenho uma renda, tinha ali aquele terreno, se calhar até não o utilizava, e agora passo a uns tipos que me pagam o que for. Mais do que zero, com certeza. Ainda posso comprar-lhes energia elétrica, mas se eles a venderem toda, eu tenho um benefício que é a minha térmica custa metade do preço. Qual é que é a dúvida? Pois, é por isso que eu fiz esta pergunta, porque eu estava a tentar encontrar qual é o obstáculo para que isto aconteça, porque se de facto o hospital, se é sempre uma solução que representa ganho para os hospitais, porque que ela não está mais disseminada. Quer dizer, eu trabalho num hospital, como sabe, tem uma central de cogeração instalada há muitos anos. Na altura, penso que foi ainda o professor António Ferreira que tomou a decisão de avançar com a central. E portanto, a minha dúvida é porque é que isto não acontece mais vezes em mais hospitais. Mais uma vez, doutor Xavier Barreto, o que é que está a obstar a isto? É a contratação pública que prejudica isto? Que está a prejudicar a implementação? Mais uma vez, deixe-me sair dos hospitais para não fazer suscetibilidades e ir para a indústria. Na indústria industrial, na maioria das vezes, fica a pensar naquilo. E em vez de dizer, bom, eu posso começar a poupar já, eu digo, bom, se estes tipos me dão 50%, é porque isto é um negócio tremendo. Então, porquê é que eu lhes vou dar um negócio em vez de o fazer eu próprio? Não, eu vou fazer, não vou aceitar esta proposta, e se isto é cogeração, eu vou aprender sobre cogeração e vou eu próprio comprar os motores, fazer a manutenção e portanto, eu em vez de para me estarem a dar 50% do vapor, eu vou buscar, mas é 100% e ainda a energia elétrica mais barata, porque alguém está aqui a ganhar muito dinheiro. E depois o que acontece? No dia que tenho previsto começar
iniciar o processo, veio o tipo da produção, doutor, eu sou engenheiro, tivemos a máquina, estamos a produzir telhas, a máquina, a prensa parou, temos que resolver. E, portanto, o foco dele, que este era um homem que tem uma cerâmica, vamos imaginar, o foco dele é produzir telhas e tijolos. Portanto, quando lhe dizem que a máquina parou, é o foco dele, porque ele já se esqueceu da cogeração e não aproveitou. Vemos muito isto da inércia da decisão. Nas áreas hospitalares, acho que sim, acho que são processos, mesmo assim, e falar de cogeração, nós conseguimos fazer em consórcio com um parceiro que tem sido fantástico até agora, que é o SUS, conseguimos montar 12 cogerações em hospitais deste país. Alguma coisa, está bem que a última, acho que foi exatamente, agora não tenho ano, mas acho que foi exatamente o Hospital São João, já vão mais de 10 anos. Mas, na verdade, conseguiu-se fazer, foi uma oportunidade. Houve 12 hospitais neste país que, desde o Pedro Spano, que foi o primeiro, passando por Porto Alegre e lá abaixo por Timão, houve 12 hospitais neste país que conseguiram fazer isto. E que, de certeza absoluta, que neste, estando a pagar mais pela energia, com certeza que sim, como estão todos, mas vão de ter uma vantagem nesta altura, na térmica, que estão a pagar mais barata do que se estivessem a queimar gás natural nas suas caldeiras e a produzir vapor só a partir de gás queimado em caldeiras. Portanto, ainda se dá o caso de termos estas boas experiências e estas, enfim, não queria falar muito do caso português, mas na verdade é isto, porque é que houve uma oportunidade, houve a capacidade de se fazer isto há 12 anos, ou há 15 e há 20, o Pedro Spano já fez 20 anos, continua a trabalhar, portanto, não sei bem o que respondem, porque entretanto, e nós vemos com as reuniões que marcamos com as pessoas dos hospitais, as pessoas estão super ocupadas com 300 mil coisas. E isto é um tema da energia que talvez, na verdade, tem sempre uma solução. O hospital tem sempre uma solução, que é ligar a rede de eletricidade, compra eletricidade à Galp ou à EDP e compra gás natural à Endesa ou à Iberdrola, seja quem for, e no limite tem o problema resolvido. Qual é que é o que é novo nos últimos 2 anos? É que essa solução agora é muito cara. Não fazer nada é muito caro. E daí eu achar, se calhar aproveitando, não sei exatamente para que fórum estou a falar, porque não tenho noção de quantas pessoas, mas pelo menos estou a falar para um administrador que ainda para mais conhece bem e está no hospital que fez parte destas soluções. Enfim, que isto sirva também para partilhar. Nós estamos aqui para ajudar naquilo que pudermos e, sobretudo, para dar pistas e para dizer, bom, se calhar para o Hospital de São João, uma caldeira a biomassa não é uma boa ideia. Primeiro, porque não há muitas oliveiras aí ao lado, mas há outras possibilidades, com certeza, e que não estão a ser usadas. João não há, mas em Évora há. Em Évora, em Beja, em outros locais há oliveiras e, portanto, temos que adaptar a solução a cada contexto. É exatamente isso. E há outros lados onde há biomassa que não seja caroço de azeitona, zonas mais hospitais perto de zonas mais rurais, onde acontece isso. E é uma coisa que acho que enquanto cidadãos, nos deixa a todos completamente desolados. Todos os anos temos problemas de incêndios, todos os anos dizemos, caramba, temos que limpar as matas, e todos os anos não acontece nada, porque de facto não há uma valorização. Este ano começa a haver, mas mais uma vez pelas alturas erradas. A biomassa atinge valores recorde por tonelada, exatamente porque se estão não para limpar as matas, mas porque o gás natural e a eletricidade estão muito caras, eu tenho que arranjar. Mas tudo bem, que seja por isso que as soluções, é porque está a doer, as soluções surgem, fantástico. Sim. Nessas centrais, nessas 12 centrais, vocês não têm uma estimativa do ganho que esses hospitais estão a ter por estarem a utilizar gás para produzir eletricidade e vapor, portanto energia térmica, comparado com aqueles que não as têm e que estão a utilizar
eletricidade diretamente da rede ou utilizar o gás para produzir vapor em caldeiras. Tem alguma estimativa desse ganho? Nós temos uma estimativa, não comparando com os hospitais, porque aqui teríamos que ter teríamos que ter aqui um trabalho mais profundo para perceber, mas há um valor que nós conseguimos facilmente ter, que é comparar a energia que eu estou a produzir porque estou a usar uma cogeração versus a energia que aquele hospital está a poupar pelo facto de não estar a produzir o seu próprio vapor ou água quente a partir de soluções próprias. Portanto, a partir de uma clássica caldeira onde queima gás e lá no outro lado da caldeira sai o vapor ou água quente. Portanto, essas contas sim podem-se fazer. Cada hospital tem soluções diferentes. O Hospital São João, sendo mais recente e sendo mais e aquele onde temos mais potência instalada e porque também produzimos frio, há de ter uns valores. Outros hospitais mais pequenos, a poupança em percentagem pode não ser tão simpática. E depois também dizer que ao longo do tempo fomos implementando soluções, portanto não parámos, mais uma vez com o nosso parceiro SUS, não parámos na solução cogeração e acabou. Estou-me a lembrar de hospitais onde instalámos painéis fotovoltaicos, hospitais com cogeração onde instalamos painéis fotovoltaicos. Estou-me a lembrar de soluções, por exemplo, de reservatórios de água quente que servem enquanto estamos a produzir e a água não é imediatamente consumida. Então temos reservatórios bem isolados que depois fornecem água, eu diria quase de graça, por aquela energia que nós deitamos fora. Portanto, são depósitos enfim, com capacidades para gerar água quente pós banhos da manhã, onde temos picos. Enfim, portanto, a história não acaba com aqui está o motor está a trabalhar e fim de conversa. Estamos a substituir chillers em outros hospitais que têm cogeração e onde usamos chillers de absorção. Passámos a ter também substituição de torres de arrefecimento, onde arrefecemos a água com outras soluções que não torres de arrefecimento. Portanto, é um processo que não para. Estamos lá dentro, percebendo a mecânica e percebendo as necessidades, vamos arranjando soluções. Algumas ganhamos nós, algumas ganham outros parceiros. É a vida, é o mercado a funcionar. Se calhar gostaria de ganhar sempre, isso não acontece, mas isso, no fim do dia, o que importa é que o hospital beneficiou, usou a informação e no fim do dia, eu, José Costa Pereira, enquanto cidadão deste país e tipo que paga impostos, também me dá gosto que pague impostos e que use o serviço e que use os hospitais, felizmente pouco, por muitas razões, e que assim continue, mas que há também aqui, quem trabalha em hospitais sente isso de maneira muito impressiva. Mesmo os nossos técnicos, os que trabalham em hospitais e os que não trabalham, são completamente diferentes. As disponibilidades, o gosto em fazer parte de uma equipa, e temos aqui às vezes algumas dificuldades técnicas, nós temos dificuldade em tirá-los dos hospitais porque sentem que fazem parte de qualquer coisa maior. Portanto, pode parecer um bocadinho de filosofia, mas acho que neste fórum posso dizer que as pessoas sentem. São as próprias pessoas, e agora no que diz respeito à energia, que vão andando pelos hospitais e dizem isto é capaz de ter uma boa ideia. Propõem, algumas sim são boas ideias, mas custam uma fortuna, portanto não se podem fazer, outras não é o tempo oportuno, outras não são tão boas ideias que se calhar vão ser boas daqui a 20 anos, como capturas de carbono, também já tivemos aqui. Isto muitas vezes vem dos técnicos, que conhecem meio de instalações e que se sentem
com capacidade para ir evoluindo. E fazem parte mesmo da equipa, portanto, não é só uma decisão que têm, nós também nos sentimos como parte da equipa. Portanto, quer do caso da Vela, como de outras empresas que trabalham com Claro, aqui, exatamente, eu aqui falo de... Claramente são pessoas que nós sentimos como parte, como trabalhadores do hospital, portanto, e tratamos como se fossem de facto nossos, e são um bocado nossos também, não é? Tenho consciência que, ainda que sejam chamados às 3 da manhã, um sábado, é diferente haver aqui uma anomalia no edifício da Viola. Chega aqui o José Costa Praia, tem um bocadinho mais de frio, mas não acontece nada. No hospital é diferente. E de facto esse bichinho fica sempre. Olha, o tempo está quase a terminar, mas eu fazia-lhe uma última pergunta. Nós temos aqui mais uma pergunta portanto, aqui na nossa caixa de perguntas, mas que é uma. Que estão a perguntar se vamos partilhar esta sessão. E sim, vamos partilhar esta sessão. Portanto, todas estas sessões estão a ser gravadas e serão depois partilhadas no canal YouTube da APA e, portanto, pelos nossos canais, pelas nossas redes sociais, esta sessão será partilhada. Uma última questão, que é uma questão um bocadinho difícil, era tentar perceber, fazendo uso também da sua experiência no setor, o que é que nós podemos perspectivar a médio e longo prazo. Bem, sei que estamos neste momento com uma incerteza tremenda, portanto, esta crise energética tem a sua raiz num conflito, num contexto internacional, é influenciado depois por vários incidentes que foram acontecendo, até por este agora, das inundações da Nigéria, que acabaram por prejudicar o abastecimento e o cumprimento do contrato. Portanto, há vários incidentes, mas há claramente um evento major, um conflito, portanto, no leste europeu, que portanto, é muito difícil fazer uma previsão. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que nós temos assistido, por exemplo, nas energias renováveis, é uma questão que eu me coloco. Nós temos caminhado um bocado com esta ideia de que as renováveis poderão ser uma alternativa aos combustíveis fósseis, e os dados que nos mostrou agora do ano passado mostram-nos que o caminho está a ser ao contrário. Portanto, as energias renováveis em 2022 contribuíram muito menos do que aquilo que contribuíram em 2021 por conta de uma seca. Portanto, a energia renovável é essencialmente hídrica e eólica. Podemos ter também solar, portanto, painéis fotovoltaicos, mas não contribui tanto, pelo menos pelos dados que mostrou. E, portanto, o que é que nós podemos esperar a médio e longo prazo? E partindo dessa ideia, se faz ou não sentido os hospitais pensarem a muito curto prazo em implementarem soluções deste tipo que contribuam para uma maior eficiência energética? E se sim, que tipo de soluções? Eu não sei não é fácil dar uma resposta a esta questão, não é? Mas o futuro será instalar centrais de cogeração que funcionam com gás, será o fotovoltaico, será um bocadinho destas várias soluções. Qual será um bocadinho o futuro da gestão de energia numa perspectiva de médio e longo prazo? Eu costumo dizer que, ou tenho dito nos últimos tempos, que tudo aquilo que eu aprendi em 20 anos na área de energia, nada faz sentido nos últimos 2 anos. Portanto, tudo aquilo que eu achava que sabia de mercados, porque era um mundo bastante previsível. A OPEP exportava 1 milhão de barris por dia, o preço da energia subia. O Kuwait era invadido pelo Iraque, subiam os preços de energia. O Kuwait, os Estados Unidos tiravam o Iraque do Kuwait, desciam os preços de energia. Portanto, havia uma previsibilidade. Aproximava-se o inverno, subiu os preços de energia. O inverno, no final, não era tão. As reservas dos Estados Unidos não estavam tão abaixo como se pensava. Baixava o preço de energia. Enfim, e isto é um mundo novo, aquele que estamos a viver, e acho que nos estamos a adaptar. No entanto, e é uma altura que eu estou a fazer neste momento o nosso plano e orçamento até 2027. Portanto, eu estou neste momento a desenhar qual é que é o preço da energia e do gás natural em dezembro de 2027, que eu nem sequer sei qual vai ser o preço amanhã. Portanto, é um exercício divertidíssimo em que, já disse aqui, obviamente, a única coisa que pode acontecer é eu falhar, e espero que não falhe muito, que em 2027 ainda espero estar a trabalhar, e portanto espero não falhar muito.
Mas agora fora de, tirando aqui esta parte um bocadinho mais irónica, há uma coisa que nós podemos sempre fazer e que já o podíamos fazer antes, que é ser duas dimensões. Uma dimensão de tirar quilowatt-horas da nossa fatura, portanto, a poupança é real, não é que ser mais barato, é passar o que está a ser. Portanto, se eu deixar de consumir, porque isolei melhor, porque produzi de maneira mais eficiente, então esses quilowatt-hora nunca mais aparecem na minha fatura, logo eu não vou multiplicar nenhum preço pela quantidade. Não aparece. Portanto, essa parte há sempre, e acho que devia ser a prioridade absoluta nos hospitais, nas empresas, em nossas casas, seja daquilo que for. E a segunda é uma produção o mais centralizada possível. E aqui entramos no investimento, mas aquela que é mais básica, é aquela mais simples, e onde também, enfim, nem sempre se vê uma decisão rápida, é a energia solar fotovoltaica. Nem à noite não faz sol, é verdade. No inverno, dias como hoje, o sol também não abunda, certo, já o sabemos. Mas, a verdade, eu tenho painéis, tenho a possibilidade de os colocar, tenho painéis fotovoltaicos na minha casa. E também tenho painéis de aquecimento de água. E tenho para produzir energia. Eu não pago gás para aquecer água, para banhos, águas quentes em minha casa, entre maio e outubro. Portanto, a minha fatura é só aquelas coisas todas, ligação à rede, aquelas coisas todas, o IVA da parte fixa e não sei o quê. E desde que instalei os painéis solares, a minha conta de energia, não a conta de energia, os quilowatt-hora que eu consumo baixaram 40% do ano. É disto que estamos a falar. Agora, a conta se calhar até subiu, os euros até subiram, claro, então se triplicou, eu passei os meus quilowatt-hora para metade, mas os quilowatt-hora que eu consumo custam o triplo, fica complicado. Mas é disto que estamos a falar. Portanto, estas duas vertentes nós sabemos controlar, independentemente de se a Nigéria corta o gás, se os russos invadem o que quer que seja, se a energia passa para o dobro ou para metade, poupar energia e instalar soluções que garantem certeza absoluta que vão funcionar sempre. Não tenho... E são tão fáceis quanto isto. É isto. O sol que vem dos meus painéis fotovoltaicos e a energia que é produzida a partir dos meus painéis fotovoltaicos custa zero. Depois, obviamente, amortizações, manutenção dos painéis, claro que sim, mas isso é uma história que podemos depois contar juntos. E é isto. Muito bem. Olha, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Foi uma ótima sessão. Gostei muito das soluções que apresentou. Confesso que eu desconhecia esta ideia da partilha do risco e da partilha do ganho aplicada a este setor. Parece-me muito interessante, parece-me claramente um caminho que os hospitais podem trilhar e que nos permite ultrapassar aquele que tem sido o principal obstáculo, que é o cabimento orçamental deste tipo de investimentos. E, portanto, muito obrigado por ter estado connosco. Certamente falaremos mais vezes no futuro. E, portanto, é um tema que não vai desaparecer. E, portanto, muito obrigado por ter estado connosco. Muito obrigado também às pessoas que estiveram a assistir. A conferência, aliás, continua no período da tarde, como sabem. Temos mais um conjunto de sessões a seguir ao almoço e, portanto, convido-vos a todos a assistir. Muito obrigado e até já. Da minha parte foi um gosto também. O meu e-mail está no último slide e estou completamente ao dispor. Um grande abraço a todos e obrigado. Obrigado, um abraço. Obrigado. Obrigado.